pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ou bem-vindas ao nosso canal Metanoia X, ok? Se você ainda não sabe um pouquinho da escrita de Paulo e o tempo que Paulo escreveu as suas cartas, e também um pouquinho da história das reformas, das 3 reformas que tiveram, então fica comigo até o final desse vídeo que você vai começar a entender o tempo e a época das escritas, das cartas de Paulo no primeiro século, ok? Ok, pessoal. Então vamos lá então. Então quem foi Paulo? Paulo foi um judeu, né? Ele foi um rabino. Ele teve também a cidadania romana. Paulo ele foi um mestre, né? Ele foi um iluminado que teve tanta revelação, tanta luz em relação à antiga e à nova aliança. Paulo escreveu praticamente as suas cartas, as suas 13 para 14 cartas, exatamente num tempo muito difícil, um tempo de transição da antiga e da nova aliança, ok? Combatendo o sistema religioso da sua época e que ainda continua hoje. O sistema judaico, o sistema cristão, ainda continua até hoje, envolvido com a política e com a religião, ok? E ainda cheios de dogmas, de doutrinas de homem e sistemas que vêm para dividir pessoas, dividir famílias, assim por diante, e assim por aí vai. Então, o que por que Paulo escreveu essas cartas, ok? Paulo ele é considerado um escritor da graça e não da lei, porque Paulo entendia perfeitamente a transição e o tempo entre a antiga e a nova aliança, ok? Então vamos rapidinho falar aqui para vocês o tempo e a época que Paulo escreveu. Qual foi a primeira carta que Paulo escreveu, ok? Ok? Vamos lá então, pessoal, rapidinho aqui para vocês notarem. Nós temos aqui, pessoal, que a primeira carta de Paulo, Paulo escreveu foi a carta de Gálatas, ok? Então, o livro de Romanos é um livro muito difícil e mal compreendido pelo sistema religioso, porque é muito profundo, né, o livro de Romanos. Romanos foi escrito realmente para falar muito com os sábios daquela época, com os judaizantes, com os rabinos, com os mestres da lei daquela época. Então, Paulo teve um conhecimento muito profundo, uma sabedoria divina para falar, combater contra o sistema judaizante religioso da sua época, ok? Então, uma breve história. A primeira carta que Paulo escreveu foi a carta de Gálatas, ok, pessoal? Não foi de Romano, foi de Gálatas. Paulo começou a sua escrita depois do concílio em Jerusalém, em Atos capítulo 15. Aí, depois de 14 anos, Paulo começou a escrever então as suas cartas, sendo ela a primeira carta escrita, a carta de Gálatas, pela ordem cronológica, ok? E toda a duração dessas escritas de Paulo, dessas 14 cartas que Paulo escreveu, durou um tempo de 18 anos, ok? 18 anos. E nós sabemos que existem algumas cartas de Paulo que foi sumida, extraviada pelo tempo, né? Uma lá de Coríntios, outra de Laodiceia e assim por diante. Vamos aqui, pessoal, continuar. Então a carta de Paulo foi escrita em Éfeso, ok? No ano 49 depois de Cristo, foi a primeira carta, foi Gálatas. Entre os anos 50 a 51, a carta de 1ª e 2ª Tessalonicense. Entre os anos 54 a 57, foram escritas as 2 cartas, primeiro e 2º Coríntios, ok? Entre os anos 54 e 59, foi a carta aos Romanos, essa carta tão profunda que foi perseguida e foi rejeitada durante um certo tempo aí, ok? Então, nos anos 61, a carta de Filipenses, Filemão, Colossenses, Efésios e essa última que eu falei que sumiu, a Laodiceia, foram escritos praticamente nos anos 61. Agora, entre os anos 65 a 68, até a morte de Paulo, na prisão, Paulo escreveu essas 2 cartas, a 1ª e a 2ª Timóteo, sendo que a última carta de despedida foi a de 2º Timóteo, ok, pessoal? Vamos continuar. Uma coisa importante que você tem que entender, a carta aos Romanos foi escrita durante o que vimos em Atos capítulo 20, é um paralelo. Você tem que ler o capítulo 20 para você entender o período que Paulo começou a escrever a carta aos Romanos. Ele estava na Grécia e Corinto, um pouco antes do final da 3ª viagem missionária, entre os anos 54 a 59 depois de Cristo. Então, o resumo dessa carta é sobre a graça e a fé. Ok? Agora existe uma história importante aqui para vocês entenderem, que é a história da reforma, pessoal. Nós sabemos que Jesus ele foi o primeiro que veio para destruir, né, ou para reformar,
né, a questão religiosa, porque os judeus eles estavam se baseando nas tradições, nos rituais, nos costumes e assim por diante, fazendo acepção dos pagãos e das pessoas, né, dos gentios ali no primeiro século, ali nas transições entre a velha e a nova aliança. Então Paulo veio combater o sistema religioso duro, sem amor, sem misericórdia que aquele povo tinha, entendeu? É um povo que dividia, um povo muito duro, e dizia que era filho de Abraão. Então foi escrito, foi durante esse tempo aí. E lembrando, pessoal, que a carta de Tiago, o Martinho Lutero teve bastante divergência. Por que Tiago? Porque Tiago complementa a carta de Romano. Lembra que em Romano fala que o justo viverá pela fé? E já Tiago fala que as obras, a fé sem obras, ela é morta. Então, por isso que Martinho Lutero teve resistência contra essa carta de Tiago também do Apocalipse, ok? Então Jesus veio para destruir o templo, o sistema religioso daquela época, e construir um novo templo, não feito por mão de homens, que é a sua igreja, são pessoas, né? Mas os católicos se gabam de uma coisa, eles falam que o catolicismo reformou o judaísmo. Isso aconteceu no ano 325, no concílio de Nicéia ali, o imperador Constantino que decretou o cristianismo como uma religião oficial do Estado e misturou política com o Estado, introduziu muitos pagãos no sistema e veio ensinos e tradições e ocultação de muitas coisas da verdade, ok? E isso chegou até nós. Aí, em 1517, Martinho Lutero, descobrindo algumas verdades, fez uma reforma, mas essa reforma ela foi incompleta, na verdade. Os erros ainda continuaram. Martinho Lutero ele tinha um ódio, ele tinha uma resistência contra os judeus, enquanto Calvino ele era a favor dos judeus. Então um era esquerda e outro era direita, né, na política. A política continuou ainda assim, ok? E depois você vê que Jesus, então, lembra aquela palavra que ele disse que não ficaria pedra sobre pedra? Então, não existe reforma. Que Jesus ele destruiu em relação, através da profecia nos anos 70, todo aquele sistema religioso judaico foi destruído. Né? Então, a Igreja Católica deveria fazer a coisa certa, não ocultar, mas trazer em si as revelações que já estavam circulando naqueles dias primitivos, ali entre o século I até o século II. Mas quando veio a primeira escrita, não é a primeira escrita, a primeira traduções, né, para o latim, aí começou os erros, a introdução de erros de sistema, de conotação, de sinônimo, de contexto, assim por diante. E aí as coisas foram sendo agravadas e ocultadas, e até nós hoje, no público geral aí, ok? Então, Martinho Lutero deveria fazer reforma como deveria ser, e os erros continuam até nós hoje. Por que isso, pessoal? Porque quando o povo não tem cultura, quando o povo não conhece a verdade, ele fica refém de quem supostamente tem a verdade, né? Então, assim, a Bíblia que está escrito desta forma, desta maneira, quando você vê realmente estudar no mais profundo, você vai ver que muitas coisas não se encaixam, não tem a sua coerência e assim por diante. Deu, pessoal? Então, vamos continuar aqui. E por essa razão, as pessoas que estão fora, né, que saíram do sistema religioso, eles apelidaram, né, que o judaísmo é a avó, a católica é a mãe, e os protestantes é a filha. Por quê? Porque tudo veio lá de trás. Os erros, a grosseria, na mitologia, os dogmas, os rituais continuam o mesmo, só mudou de nome, de figura. Mas o sistema continua o mesmo, dominando as pessoas, trazendo medo e dúvidas e confusão na mente das pessoas em relação à fé, em relação ao diabo, demônio, vida eterna, em relação ao que é pecado, o que não é. Então, muitas coisas surgiram através desse sistema aí que foi introduzido, acrescentado aí das nossas Bíblias. Isso aí causou medo e ignorância a muito de nós, ok, pessoal? Espero que com esse vídeo vocês possam estar aí descobrindo aí e você mesmo pesquisando aí essas coisas para você ter um entendimento mais coerente, mais claro em relação às verdades, sejam elas relativas ou verdades absolutas. Pessoal, outra coisa que eu quero dizer para vocês, eu mudei a estrutura do nosso canal aí para o melhor, para que haja uma evolução, um crescimento
de sabedoria e de conhecimento em relação às coisas da vida. Sabe, pessoal, a nossa vida não resume só nas coisas desta vida. Existe uma vida além dessa vida. Essa vida aqui, nós estamos sendo crivados, né? Presos no tempo, no espaço e na matéria. Mas vai chegar um dia que ao morrer nessa vida, vamos acordar para uma vida eterna, né? Então, assim, pessoal, estude a palavra, sabe? Pesquise, aprende com quem realmente tem condição para passar para nós aquilo que realmente as coisas como elas eram e como elas são, e não com aquilo que nós fomos ensinados aí dentro de um sistema, né? Então, nós precisamos evoluir nossa mente, libertar um pouco da cegueira e da escuridão do conhecimento, das trevas do conhecimento, entendeu, pessoal? Aqui, ó, atrás de mim aqui, vocês estão vendo aqui, ó, diversos livros aqui embaixo também, ó. Então, eu pesquiso, eu estudo, e além disso, eu também, como vocês sabem, nós aprendemos uns com os outros. Aquele que tem mais luz, aqueles que são mestres na palavra, afinal de contas, lá em Efésios capítulo 4, a Bíblia fala que Deus deu dons aos homens, não é verdade? Nem de ser mestre, pastor, evangelista, profeta, dons, não é título, dons para que o corpo de Cristo, para que nós, aqueles que têm dificuldade na área da consciência, da psicologia, do entendimento, que tem certas dificuldades, Deus deu a essas pessoas dons, capacidade para nos trazer essa instrução, mas que essas pessoas, que seja eu, seja quem for, que possamos ter uma coerência das verdades, coerência dos fatos, das coisas. É isso que é importante, Sabe, talvez você está no sistema como eu fui, eu participei de 2 sistemas, de 3 sistemas, e estou continuando me pesquisando, vendo, analisando os fatos e as coisas, e eu estou estudando, entendeu, pessoal? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para vocês que eu estou com uma Bíblia aqui eu tenho diversas Bíblias aqui, pessoal, aqui atrás de mim também, ó, e estou com essa Bíblia aqui, ó. O pessoal realmente tem criticado muito essa Bíblia aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. A Bíblia, né, Codex, na verdade, essa Bíblia aqui, o que ela é? Ela tem heresias, ela tem fábulas, ela tem filosofia vãs, o que ela tem aqui dentro? Então, antes de vocês julgarem, fazer o julgamento de vocês, não tem problema. Compre uma Bíblia dessa, estuda, confere, coloca a Bíblia do lado, como eu faço aqui, na outra aqui, ó. Confere as coisas, analisam, vê se tem coerência, se aquilo que o professor Ado está falando aqui tem as suas verdades ou não, sabe? Até onde eu posso ir ou não posso ir, até onde vai o meu entendimento. Agora, uma coisa é certa, pessoal, assim, eu estou estudando essa Bíblia e vou dizer uma coisa para vocês, muitas coisas que eu tinha de interrogação, de dúvidas, em relação a muitas coisas que dentro do sistema eu não tinha compreensão e nem tinha resposta dentro do sistema. Sabe, pessoal, eu fiz um curso de teologia, fiz bacharel em teologia, aluno de escola dominical, estudei seminário, muitas coisas que vocês pensam. Mas, pessoal, aqui para nós, não tem coerência de muitas coisas que você tem na sua cabecinha aí, ó. Muitas dúvidas você tem aí. Por que acontece nesse mundo nosso? Né? O mal, as pessoas são assim, os crentes são assim, nós somos assim. Por que as pessoas se comportam de uma tal forma? Por que elas reagem de certa forma? O que é o nosso psique? O que é o nosso espírito? Né, da onde nós viemos, quem somos no presente momento, nesse presente século, qual é o nosso desafio aqui e para onde vamos ao findar a nossa vida física. Tudo teve começo e tem um meio e um fim. Para você saber o fim, você tem que saber o seu começo. Como é que você saber aquilo que é bem? Você tem que saber a origem do bem para você saber o que é o bem. E a origem do mal para saber aquilo que é o mal. E assim por diante, pessoal. É tudo. Tudo na vida com conhecimento, com sabedoria. E pensando, nós temos uma mente, nós temos uma consciência. Nós precisamos então pensar e não ficar no erro da ignorância, nas trevas do conhecimento, tá bem? Então um grande abraço para vocês aí. Estude aí, tira tempo, pesquise, entendeu? Tire as suas questões, os seus questionamentos, vai atrás, tenta saber, mas com equilíbrio, com sabedoria. Tá bom, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Querendo bom Deus.